tenho a honra, o prazer, a alegria de receber a Luciane Massaro, conhecida, né, como Tia Lu, apresentadora do Pinheirinhos TV, aqui da IPP-TV. Lu, é um prazer, uma honra te receber aqui no Tudo Mais, viu? Eu é que agradeço, para mim sempre é um imenso prazer estar com vocês. Ai, que delícia. E a Tia Lu vai contar, posso chamar de Tia Lu, claro, né? Lógico, por favor. E a Tia Lu vai contar pra gente que ela enfrentou aí uma barra, Sim. Uma dificuldade, um susto quando recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Lu, como é que foi pra você, assim? Foi em 2021, né? Sim. Como você me disse. O impacto da notícia, qual é? Na verdade, foi assustador, assim, a princípio, porque tinha 6 meses que eu tinha feito todos os meus exames. Então, era muito recente, estava tudo bem. E aí, eu fiz em setembro, outubro, mais ou menos, de 2020. Em maio, eu fazendo o autoexame, no banho, eu senti um nódulo. E ele era do tamanho de uma bolinha de gude, bem grande já, né? E aí eu relutei um pouco, acho que não é nada, porque as minhas mamas são muito densas, elas são difíceis, né? Mas eu falei, bom, vou para o médico, né? E fui. E aí a ginecologista disse, não, tá tudo certo, a gente vai fazer os exames, mas os outros exames estavam ok, então não se preocupe, que não é nada. Quando eu retornei com os exames, ela falou, olha... Eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui, vou te encaminhar para um mastologista, porque aí ele vai te pedir outros exames, mas está tudo bem. Nesse tá tudo bem, eu já senti que não estava nada bem, né? Falei, bom, tá tudo certo, vamos ver o que é. E aí eu fui para o mastologista, passei por todos os exames e no dia 15 de outubro eu fui diagnosticada então com câncer de mama triplo negativo, que é um câncer bem agressivo, num estágio 2 e numa velocidade de multiplicação de 0 a 100, 87. Uau! Então, a gente precisou correr e os meus médicos decidiram, como protocolo, iniciar com a quimioterapia para ter uma redução, né? Para tentar conservar a mama o máximo que eles conseguissem, porque eles pensaram que seria uma mastectomia, né? E aí o resultado foi surpreendente na quimioterapia. Olha só, por isso é tão importante a gente fazer o autoexame, conhecer o nosso corpo, qualquer sinal aí de que tem alguma coisa estranha, diferente, procurar um médico imediatamente. Não é, Lu, assim? Sim. Você operou, depois continuou fazendo... quimioterapia, como é que foi? Como esse câncer que eu tive é um triplo negativo, então a opção mesmo foi iniciar com a quimioterapia para ter uma redução do nódulo e depois partir então para cirurgia, radioterapia, e foi dessa forma. Então, no começo o médico falou que íamos fazer uma mastectomia total da mama direita. Aí, com a redução, passou para uma quadranquectomia. E aí, quando a gente fez os exames, ele não apareceu mais. Ele falou, não, vamos fazer uma ressecção. Então, aí, a mão de Deus era mais do que nítida na minha vida, né? Já foi um grande milagre. Conservar a mama, foi maravilhoso. E aí, eu fiz, então, a quimio, a cirurgia... Depois 15 sessões de radioterapia e depois eu fiz um ciclo de Xeloda. São 6 ciclos, na verdade, dessa medicação que é uma quimioterapia oral. Porque como o meu câncer não é hormonal, eu não posso fazer esse tratamento de 5 anos de bloqueio hormonal. Então a gente só foi para o Xeloda e aí encerrou o tratamento. Olha só que maravilha. Sim. Quando você fala que a mão de Deus ali, né? Desde o começo você sentiu isso? Assim, em algum momento, eu acho que é complicado não sentir medo, mas assim, o medo era um misto ali de medo e confiança. Como era? Olha, eu tenho até um pouco de cautela para falar sobre isso, um pouco de temor, porque às vezes as pessoas entendem de forma equivocada. Mas assim, eu sempre friso, eu acho que é muito importante dizer que cada um tem uma história. Cada pessoa é uma pessoa e ela vive uma experiência com o câncer.
a minha experiência é só minha. E o que eu posso dizer para você? Foi um susto quando eu toquei e senti. Quando eu recebi o diagnóstico, foi resposta de oração. Eu tive certeza que era a minha resposta de oração. Porque eu orei pedindo para o Senhor que eu queria uma grande transformação na minha vida. Que eu queria uma transformação a ponto de me olhar no espelho e não me reconhecer. Então, quando eu tive o câncer, eu entendi que a minha transformação começaria naquele dia. E foi desse jeito. Então, nada para mim foi um problema depois do câncer. Eu entendi cada fase, cada etapa. Quando os meus cabelos caíram, após 15 dias da primeira quimioterapia, o cabelo cai. Então, eu passava a mão, ele saía inteiro, praticamente. E eu não fiquei triste, porque era assim, era a Luciane antiga que estava indo embora. E eu estava renascendo. Então, uma mulher que para mim não fazia sentido nenhum mais, estava indo embora. E estava vindo uma nova mulher. Então, quando eu me olhava no espelho e não me via mais com cabelão, como eu tinha antes, e não me reconhecia, era resposta de oração, era isso que eu queria. Porque essa mudança já tinha ocorrido dentro de mim. Então, agora ela vinha para fora, né? E isso era completo para mim. Então, o que Deus já tinha feito na minha vida, dentro de mim, no meu coração, a mudança da minha mente, precisava aparecer agora. Então, foi o meu renascimento. Então, foi resposta de oração. Uau! Nossa, Lu, que história linda. Né? Um testemunho, assim, maravilhoso, né? Porque, assim, Deus agiu em cada momento. Você pediu essa transformação. Talvez tenha vindo aí de uma forma que para muitas pessoas, e é mesmo, muito dura. Mas, assim, que bom, né? Que você se sentiu ali segura e confiante para enfrentar esse momento. A gente tem umas imagens aqui que quando a Lu foi cortar, os cabelos começaram a cair, né, Lu? E aí os meninos aqui da IPPTV fizeram um vídeo. Foi. Não é? Como é que foi isso? Vamos ver assim, vamos... E eu quero que você preste bastante atenção, você que está assistindo a gente, que ali em cima aparece a Lu cortando o cabelo e ela tá feliz, né? É bem curioso, assim, aquele sorriso que você tá ali, a hora que você raspa a cabeça. Fala um pouquinho pra gente, Lu. Então, foi justamente isso, né? Porque eu tinha certeza de que, assim, as coisas velhas estavam indo embora. E eu tinha e tenho certeza que grandes coisas o Senhor fez e ainda fará pra mim. Eu tenho certeza disso. Então, tudo que eu passo, cada fase que eu passo com muita gratidão. Com muita alegria e com a certeza de que o Senhor tem o melhor, que a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Então, assim, eu fiquei muito feliz nesse dia que eu cortei o cabelo pela primeira vez. Eu coloquei um louvor, que é aquela música: e ele continua sendo bom, e ele continua sendo Deus. Porque ele continua sendo Deus na minha vida, independentemente da circunstância. O fato de eu estar viva, de eu estar experimentando tantas coisas novas que o câncer está me proporcionando. Então, isso é motivo de gratidão, né? Hoje, eu conheço pessoas, eu frequento lugares que, se não fosse pelo câncer, eu não teria conhecido e eu não frequentaria. Hoje, eu desenvolvi uma compaixão que, se eu não tivesse vivido câncer, eu não desenvolveria. Hoje, o Senhor me chama para orar por pessoas que eu não gostaria de orar anteriormente. E que hoje se faz necessário por conta dessa experiência que eu passei. E eu vivi a compaixão de outras pessoas, né? Eu fui acolhida, eu fui amada. Então Deus me chama para isso hoje. Se eu não tivesse passado, talvez isso não tivesse despertado em mim. Então, como falar assim: Senhor, por que o Senhor fez isso? Não. Eu tenho muita gratidão porque Ele confiou em mim, a mim, essa experiência de viver o câncer. Eu acredito muito, Lu, assim, que, né, na imagem... Pode deixar pra gente ver, Matheus, pra gente ver o momento do corte ali. Também os meninos também cortaram o cabelo aqui da IPP pra, né, de um apoio aí a você, né, Lu? Então, naquele momento, porque pra nós mulheres, quando a gente pensa, né, quimioterapia...
vamos, né, perder os cabelos. Também não foi um problema para você? Ou você realmente queria essa transformação e foi aceitando ali? Como é que foi? Eu entendo que eu acho que depois do diagnóstico, a parte mais difícil, eu acho que quando cai a nossa ficha, é quando a gente passa pela quimioterapia. Sim. Né? Assim, é o maior medo que as mulheres têm. Porque o cabelo é tudo na mulher, né? Na maioria das mulheres, o cabelo é tudo. Sim. E eu entendo que para a maioria das pessoas é muito difícil esse período de aceitação. Para mim não foi. De verdade não foi. Para mim, eu passei com gratidão e assim, eu me senti a mulher mais linda do mundo quando eu estava careca. Mas não levando em consideração a estética. Era porque eu me via verdadeiramente assim, sem nada. Sem cabelo, sem a sobrancelha, sem os cílios. Não tinha nada. Era eu. Eu de verdade. Eu e o meu sorriso que me acompanhava. Então isso me fazia feliz. Eu não precisava de nenhum artifício para mais nada. Eu não queria mais isso. Porque às vezes a gente se esconde atrás do cabelo, de uma maquiagem, né, das bijuterias. A gente se esconde e eu não queria. Eu queria viver de verdade quem eu era. Eu me escondi muito tempo. Eu fui uma pessoa que eu não queria ser, para agradar outras pessoas. E aí não, eu dei um basta nisso. Eu queria ser eu, de verdade. Então, me olhando daquele jeito, tava ótimo, era eu. Ah, que era demais, Lô. Olha só. Aí você fez a cirurgia, deu tudo certo, não precisou retirar a mama, como você disse. E depois continuou o tratamento, como você explicou. E hoje, como que você está? Então, hoje eu sigo em acompanhamento, né? Agora, de 6 em 6 meses, eu passo com mastologista, com oncologista, nutri, toda a equipe, psicólogo, quando for necessário. E só faço esse acompanhamento, né? Faço todos os exames de imagem, porque eu preciso fazer. E aí depois vai se passando agora, a cada ano. Isso vai por 5 anos, mais ou menos, porque só depois de 5 anos é que eles confirmam a cura. Olha só, agora então estou em remissão. Tá no remissão, tá no processo, mas tá indo tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, tudo certo. E Lu, assim, teve um momento, né, que você, ali na igreja, encontrou outras irmãs ali e resolveram se juntar. O que aconteceu? Assim, vamos ajudar outras mulheres? Como é? Na verdade foi assim, muito lindo isso, né? Eu sempre quis sair da invisibilidade, porque eu sei assim que é muito difícil falar sobre o câncer. Não são todas as pessoas que têm uma coragem, né, de se expor careca, né? As pessoas não têm isso, e eu entendo também. E eu falei, não, eu preciso, eu existo, outras pessoas existem, então eu acho que é importante aparecer. E aí eu tava cantando no louvor nessa época, e careca. E aí com isso, e aí as pessoas da igreja, eu falei primeiro com a Rosana, que é uma querida, que é regente também, pianista. E depois conversei com a Gisele, e aí nós começamos a discutir sobre uma possibilidade de montar então um grupo, formar um grupo que a gente tem até hoje, que é o Guerreira de Oração, que acolhe essas mulheres também diagnosticadas com câncer. Olha Começamos só. assim. E a gente tem imagens. Matheus, que está coordenando a gente aqui no Tudo Mais hoje, vamos ver as imagens, né, deste grupo maravilhoso, a Guerreiras de Oração. Guerreiras de Oração. Guerreiras de Oração. Vamos ver umas imagens, a gente tem umas imagens. Como é que vocês fazem esse trabalho com as mulheres da igreja que passam pelo mesmo problema, procuram vocês? Como é esse apoio, né, que a igreja faz questão, né, de fazer para as mulheres? A gente, na verdade, assim, esse grupo é um grupo de WhatsApp. Nós iniciamos esse grupo Guerreira de Oração, mas agora ele já mudou para o projeto Acolher com Amor. Sim. Né? Porque nós temos aí hoje quase 30 mulheres que estão nesse grupo. Nós temos também algumas pessoas que participam como intercessoras, o que é fundamental para a gente. Mas não são pessoas só da nossa igreja, são pessoas, inclusive, de outros estados.
e que estão nos procurando, assistem entrevistas. Olha que lindo isso, né? Ficam sabendo de alguma forma e nos procuram para participar desse grupo, que é um grupo de oração que sustenta, né, todo o pessoal em oração. Então a gente promove encontros uma vez por mês com palestrantes para nos ajudarem, tanto com médico, psicólogo. É maravilhoso. E a gente caminha com essas pessoas. E então esse grupo tem crescido muito, mas a gente achou que ficar só pelo WhatsApp não dava certo. Então aí a gente começou a pensar, e Deus foi colocando no meu coração esse projeto Acolher com Amor, que no começo era só direcionado para as mulheres. Mas como os homens começaram a procurar a gente também, olha, agora ele está se estendendo para homens, mulheres, crianças, quem chegar. Que bênção, Que Lu. bênção. Olha, aqui ó, a Vilma Zanetti mandou um recadinho para você. Querida Luciane, é uma ajudadora, abençoada e abençoadora. Amém. Sempre a serviço do nosso Deus. Amém. E esse trabalho, Lu, assim, o que ele provoca em você? Você acha que ele também está embutido aí nesse plano de transformação da sua vida? Não tenho dúvida. Hoje eu enxergo esse trabalho como é o propósito da minha existência. Amém. Eu não consigo me ver sem desenvolver esse trabalho. Na igreja, no hospital, em qualquer outro lugar, assim. É uma coisa que arde no meu peito, é um desejo de estar no hospital, de conhecer as histórias das pessoas, de encorajar, de levar esperança, de dar, assim, o meu colo, o meu ouvido, de emprestar o meu ouvido. Porque às vezes a gente acha, né, assim, eu vou para o hospital, vou fazer o bem para as pessoas. Não é. Eu saio de lá transbordando de amor, porque eu recebo tanto, muito mais recebo do que dou. Então, como ficar sem fazer um trabalho desse? Como ficar sem falar sobre o que Jesus é capaz de fazer na nossa vida? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Nossa, que maravilhoso, Lu. E quem está assistindo a gente, Lu, e tiver vontade, né? Como é que faz para participar desse grupo? Uma mulher que está querendo aí esse apoio, esse colo, o ouvido, né? Às vezes a gente só quer falar, não é mesmo? Isso e assim, mesmo. dar oportunidade para a pessoa ser escutada é uma bênção. É uma bênção, né? Porque às vezes a gente só precisa falar ali e ter esse grupo. Como que faz para participar? Nós temos um perfil no Instagram, que é o @acolhercomamor.ipp. As pessoas podem entrar, podem se cadastrar, porque a gente olha o cadastro, vai conhecer a história da pessoa, entra em contato com ela. Mas se ela não conseguir se cadastrar por algum motivo, entre em contato também com a igreja, a secretaria da igreja, que as meninas direcionam para mim ou para qualquer outra pessoa do nosso grupo, inclusive para a capelania, porque o projeto faz parte, né? Ele é um braço da capelania da IPP. Então, essas duas formas. De qualquer jeito, alguém vai entrar em contato com essa pessoa que está interessada de conhecer esse projeto e de seguir com a gente. E se você cruzar com a tia Lu aí pelos corredores, pela igreja, não se sinta envergonhado, né, Lu? Pode vir conversar, ela vai te acolher, né? E vai dar toda aí a força. A igreja tem essa visão, né, Lu? Assim, que bom que conseguimos ser aí, a gente é uma grande igreja missionária, mas temos aí essa grande vontade de acolher as pessoas. Eu sempre falo que quando eu cheguei aqui na IPP-TV, eu fui tão bem acolhida. Também acolhida na igreja, claro, mas assim, nós temos esse perfil de acolhimento, né? Sim, sim. Gente cuidando de gente. Isso. Não é? Então é maravilhoso isso. Maravilhoso. Olha, agora há pouco a gente colocou então aí o @ do Instagram, acolhercomamor.ipp, não deixe de seguir, certo? Tia Lu, muitíssimo obrigada pelo seu relato. Eu tenho certeza que encoraja muitas mulheres, dá força para muitas mulheres para passar, né, por esse momento que é tão difícil, né, e que mexe tanto ali com a autoestima, com os medos, a insegurança, mas que a gente tem que acreditar em Deus e confiar que tudo vai dar certo, né? Tudo vai dar certo. Eu só queria falar uma coisa que eu acho muito importante, que é muito importante a gente crer no Senhor, mas é muito importante fazermos a nossa parte, que é buscarmos os nossos médicos, fazermos os nossos exames, porque a chance de cura hoje do câncer de mama
é 95%. É alta. É altíssima. Mas, claro que se o diagnóstico for precoce, olha que maravilha, tudo isso, né? A taxa é altíssima. Mas isso vai diminuindo se você vai deixando e o diagnóstico for tardio. Então, isso depende de nós. Exatamente. Né? Então, eu acho que o incentivo nesse mês é para isso, é para que a gente tenha essa consciência de que os exames de prevenção precisam ser feitos e que se aparecer alguma coisa, a chance de cura é altíssima e que você não está sozinha jamais. Em primeiro lugar, Deus na nossa vida e nós temos aí essa rede de apoio para te acolher. É isso mesmo, Lu. Muito obrigada. O câncer de mama é um dos mais que acomete, né, na verdade, mais mulheres. Então, assim, não deixe de fazer exames pelo menos uma vez por ano, né? Se for muito difícil fazer de 6 em 6 meses, né? Mas não deixe de fazer os exames, de se prevenir, de se cuidar, na verdade. Lu, obrigada, viu? Eu que agradeço. Deus te abençoe bastante. Amém. Muito, muito com o seu projeto Acolher com Amor, Amém. todas as mulheres. Amém. Muito obrigada.